aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu trouxe agora para vocês uma pergunta do meu aluno Lucas, do 6º ano C, da Escola Evilásio de Góes Vieira. E a pergunta é a seguinte, e bem interessante: o que acontece quando morremos? Gente, é inegável que a morte é uma certeza para todos nós. Fato que pode gerar muitas dúvidas e também angústias. No entanto, a ciência tem se esforçado para encontrar diversas respostas e, felizmente, algumas descobertas não são tão aterrorizantes quanto se pensava. E é claro que a ciência moderna está também procurando entender todas essas incógnitas. Atualmente, sabe-se que, em geral, no momento da morte, todos perdemos os sentidos, na mesma ordem. Primeiro paramos de sentir fome e sede, depois perdemos a capacidade de falar e, por fim, perdemos a visão. E aí, nos momentos finais, a audição e o tato são os últimos sentidos a desaparecerem. Isso significa que muitas pessoas, mesmo que aparentem estar inconscientes, ainda conseguem ouvir e sentir o que está acontecendo ao seu redor. E a questão da morte em seu momento final intriga o ser humano desde o início dos tempos. Há milhares de anos, a filosofia e a arte e também a religião tentam responder e representar o que acontece no momento em que passamos da vida para a morte. E vamos lá! Você sabia que quando paramos de respirar, nossos órgãos param de funcionar? O fluxo sanguíneo para e, como resultado, a atividade cerebral é interrompida. O momento em que isso ocorre é irreversível e fatal. No entanto, mesmo depois da morte, o corpo não está sozinho. Existem milhões de micro-organismos, entre eles estão aqueles que ajudam na digestão dos alimentos. Eles permanecem em nosso estômago e aqueles que habitam a nossa pele. É importante lembrar que esses micro-organismos permanecem ativos e continuam digerindo e se reproduzindo mesmo após a morte do hospedeiro, ou seja, a nossa morte. Gente, antes de continuar, peço que você curta o vídeo e inscreva-se no canal. Vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com você. Enquanto a pessoa respirava antes de morrer, ela consumia oxigênio para as bactérias e para ela mesma, para que essas bactérias metabolizassem o que era consumido. Assim, ajudavam o corpo a assimilar os nutrientes. Então, e essas bactérias, mesmo depois que acaba o oxigênio, que você para de respirar, as bactérias permanecem vivas, o que significa que elas continuam metabolizando e liberando gases. E enquanto a pessoa estava viva, os gases produzidos pelas bactérias em nosso corpo eram liberados por meio da respiração. No entanto, após a morte, esses gases começam a se acumular no corpo sem vida. E após o falecimento, o corpo passa por sua primeira fase. A acumulação de gases produzidos pelas bactérias faz com que ele se deforme, inche e se torne irreconhecível. E quando a pessoa para de respirar, o corpo interrompe a transpiração e deixa de exalar o seu próprio cheiro. Então começa a ser exalado o odor das bactérias presentes na pele, o que é reconhecido como cheiro de cadáver. Logo após a morte, o cheiro de decomposição atrai as primeiras moscas. Não são moscas comuns, mas sim moscas necrófagas. E esses insetos são conhecidos como varejeiras da carne. Eles possuem uma coloração metálica azul ou verde e são mais robustos que os tipos comuns encontrados em casa. Essas moscas podem chegar em questão de minutos até o cadáver e lá depositam seus ovos, geralmente nos orifícios e cavidades, porque se os puserem na superfície, eles podem secar. Gente,
E essas moscas não são nada bobas, não é mesmo? Vamos ver agora de onde vem a origem da palavra cadáver. A origem da palavra cadáver provém de fato de que moscas depositam seus ovos na carne. E esses ovos se transformam em larvas que se assemelham a vermes, mas na verdade são larvas de moscas. Cadáver significa, portanto, carne datada pelos vermes. E aí as larvas começam a comer o cadáver, comem todo o tecido mole, tão rapidamente que podem deixar um corpo no osso em poucos dias. Se fizer calor e houver boas condições ambientais para esses insetos, em 1 ou 2 semanas deixam o cadáver totalmente limpo. Pasmem, pessoal, essas larvas suaves são altamente valorizadas por certos insetos predadores e alguns dependem exclusivamente delas para se alimentar. E em poucos dias já veremos, por exemplo, escaravelhos comendo larvas de moscas. E enquanto isso, as larvas de moscas estão comendo para crescer o mais rápido possível, antes de serem devoradas. Espertas elas, não é mesmo? E esse ciclo é bastante curto e rápido, permitindo que sejam concluídos em apenas 1 ou 2 semanas antes de seguir em frente. E o corpo agora vai desinchar, porque as larvas estão comendo. Já encontram-se numa fase de decomposição ativa, onde há larvas comendo o cadáver e escaravelhos comendo larvas. No entanto, não são somente as larvas de moscas e escaravelhos que aparecem. Junto com os escaravelhos também surgem os ácaros, os quais começam a devorar os ovos das moscas. Já mencionamos moscas, ácaros e escaravelhos, mas ainda existem outros organismos. No campo existem vespas incomuns que colocam seus ovos dentro ou em cima das larvas, dependendo da espécie. E aí há um ecossistema completo, onde a larva da vespa se alimenta da larva da mosca. Esse ecossistema cadavérico é capaz de funcionar de maneira autônoma, independente do local onde o falecimento ocorreu. Então, não importa se uma pessoa morreu em um penhasco, em uma floresta ou até mesmo na sua casa, desde que as condições sejam ideais, toda a sucessão de fases ecológicas vai ocorrer. E as coisas acontecem dessa maneira quando as condições são ideais para os insetos. Caso ocorra uma morte em casa com as janelas fechadas, é possível que nenhum desses organismos sejam capazes de infectar o corpo. No entanto, o corpo entrará em um processo de putrefação, já que ali existem bactérias que continuarão a se multiplicar. Em contrapartida, se o ambiente estiver quente e seco, o corpo poderá se mumificar. Essa situação também se aplica aos túmulos. No passado, as pessoas desidratavam os tecidos dos corpos, ou seja, realizavam a técnica da mumificação para impedir que insetos devorassem os restos mortais. Já em nossa cultura, os corpos são enterrados e outros são incinerados. E tudo isso só para evitar que os insetos comedores de corpos devorem nossos entes queridos. Só que existe também os colonizadores de cadáveres mumificados. São os últimos a chegarem ao corpo da pessoa morta. São traças ou escaravelhos que se alimentam de restos secos. Então, quando todos os organismos anteriores só deixaram restos esqueléticos, é que chegam os organismos que comem restos secos. No final, deixam um ambiente totalmente limpo de cadáveres. Essa é a grande importância das espécies necrófagas, como são chamadas. E o que são esses organismos? Os organismos necrófagos são os limpadores do ambiente. Assim, todos os restos metabólicos de sua alimentação, junto com os fluidos em decomposição, acabam no solo. Desse modo, são responsáveis por fornecer parte dos nutrientes para que as plantas
cresçam. Gente, e sem os necrófagos, as bactérias se proliferam e, consequentemente, ocorreriam mais infecções e os problemas ambientais aumentariam. E assim o ciclo da vida se fecha. Isso é um ecossistema em equilíbrio total. Se retirarmos os cadáveres, como agora fazemos para evitar as doenças infecciosas, o que encontramos é um entorno cada vez mais pobre. É um solo muito pobre. Belezinhas! Gostaram do vídeo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!